estamos crescendo dentro desse projeto junto com vocês. Quero dar as boas-vindas à Fernanda Ock, psicóloga, coach, PNL, tudo mais, né? Depois ela vai falar um pouquinho dela também. Rafaela do Sebrae, Tânia Orsi, empresária, mãe e tudo mais, né, Tânia? Atualmente, mais mãe que qualquer coisa. Boas-vindas também a todos que estão nos assistindo aí. Fiquem aí conosco. Acabei de falar aqui no privado com as mulheres que vão participar hoje desse evento, que tem muita bagagem hoje para nós ouvirmos aí, muita experiência, muito tempo vivido de negócios, né? E pessoas que realmente podem compartilhar conhecimento com todos nós. Falei mulheres de negócio aí, mas eu vou ficar aqui na live, não quero nem saber, porque eu quero aprender também, e essas mulheres têm muita coisa para nos ensinar. E você, homem, que está aí assistindo, né, está do lado da esposa, fique aí. Você vai aprender muito mesmo, tenho certeza disso, ok? Então, nós vamos lá. Eu quero que a Fernanda Ock inicie aí, se apresentando. Resume, tá, Fernanda? Não precisa falar todo o seu currículo aí, senão nós vamos ficar muito tempo aqui, né? Vamos lá, Fernanda. Boa Imagina, noite. a gente estava falando aqui, boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez com esse programa da Silva, parabéns pela iniciativa de vocês, por estarem sempre atentos e pensando em como servir melhor, acho que é esse o nosso trabalho, eu sempre falo isso, que traz valor, é contribuição, então acho que a gente está aqui para contribuir, eu estava falando assim, vocês não vão nem passar as dicas das perguntas, né, a gente não sabe nem o que vai rolar aqui nessa noite, mas acho que a gente veio aqui com esse intuito de poder trazer alguma contribuição. Vocês já me conhecem, a maioria, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia pela USP, tenho um MBA em empreendedorismo e gestão e marketing pela PUC, e sou especialista em funcionamento de equipes, tenho trabalhado em muitas frentes, tenho dado mentoria para muitos empresários, para a gente poder pensar em quais são os nortes neste momento na crise. Eu acho que uma das grandes questões dos empresários, das lideranças, eu até estou ministrando um curso agora, pela Escola de Negócios Piccoli, que fala exatamente isso, como nós, enquanto líderes, enquanto empresários, podemos manter o norte num momento de crise. Então, como é importante a gente saber quais as ferramentas que a gente tem, que recursos nós temos no momento de tanta inconstância, abre e fecha, a gente não sabe o que vai vir, como a gente pode ter essa firmeza, não só com a equipe, com os clientes, e como está à frente. Eu costumo dizer que enquanto alguns estão esperando o novo normal, existem líderes e empresários são líderes, estão criando o novo normal. Esse é um momento em que a gente precisa criar esse novo normal com as ferramentas que a gente tem, com o know-how que a gente carrega, com aquilo que a gente está aprendendo e principalmente com as novas combinações. Toda vez que a gente fala de inovação, a gente acha que é uma coisa de outro mundo, mas 90%, as inovações elas são feitas 90% de ideias pré-existentes e 10% de recombinar essas ideias. Então a gente precisa descobrir que recursos nós temos e recombiná-los para que a gente possa sim inovar. Esse é um tempo em que é um novo tempo, então a gente precisa também criar coisas novas, que a gente possa trazer contribuição e novos pensamentos para sair da caixinha nessa noite. Gratidão pelo tempo e por estar aqui também para aprender com a Rafa, com a Tânia e com você, Célia. Obrigada. Vamos lá. Na verdade, eu aprender hoje, só eu vou aprender, viu? Eu vou ficar bem quietinho aqui. Gratidão a nossa, Fernanda, por você contribuir do seu conhecimento. É claro que daqui a pouco nós vamos vir aí com o bate-papo, né? Que eu vou sair fora, só vou ficar ouvindo aqui vocês. Eu quero que a Tânia se apresente aí, nossa anfitriã aí, lençoense. Vamos lá, Tânia. Tânia, nos ouve? Ops, Ops. desculpa. Esqueci de Vamos que lá. Vamos lá, Tânia. Não. Dá o Bom, seu boa boa noite noite. aí, se apresente aí para o público. Bom, eu sou a Tânia. O Célio me apresentou como empresária, mas não sei se eu sou empresária, não. Eu não gosto Sim. disso. Trabalho, né? Trabalho na parte de varejo, junto ao Santa Catarina, né? Sou sócia proprietária. Fico mais na parte de eventos, de RH, né? Não sou eu que faço administrativo da empresa.
mas estou à frente da empresa também, né, como sócia, e o que ela falou, né, a Fernanda falou, é isso aí, a gente está se reinventando diariamente, né, eu dei uma entrevista hoje o pessoal do ECA, onde eu falei isso, eu falei, eles perguntaram muito do varejo, e eu falei, mas é todo mundo, né, não é só, os empresários são líderes, eu concordo, a gente tem o poder mesmo de mudar o mundo, né, de estar à frente, de ser líderes, de criar coisas novas, né, o tempo inteiro, até porque a gente é cobrado disso, né? Nós precisamos estar sempre inovando para a gente se manter ativos, né? Mas todo mundo está aprendendo, né? Todo mundo está aprendendo muito. Eu digo que assim, todo mundo não, vou me corrigir. Tem aqueles que estão preferindo deixar para lá, né? Essa coisa de ver o que está acontecendo, né? Estudar o panorama e falar o que eu estou aprendendo com isso, né? Mas aqueles que conseguem pensar um pouquinho, estão percebendo que é necessário que a gente aprenda, né? Que a gente se estude, leia o cenário e inove. Tem que inovar, né? Tem que se reinventar o tempo inteiro. Com certeza, isso que a Fernanda disse aí também no início, né? Sairmos da caixinha, né? E é de extrema importância isso hoje no mercado. Muito competitivo, né? Inclusive aí com os fechamentos das lojas, fecha daqui, abre, então nós temos que se reinventar mesmo, né? E vocês, mulheres, estão aí hoje para nos ensinar. Rafaela do Sebrae. Sebrae aí que entende muito de negócios, né? E nós trouxemos a Rafa, uma mulher aí que pode falar muito sobre negócios, né? Vamos lá, Rafa, se apresenta aí, dá seu boa noite para o nosso público. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Já tive do outro lado também, viu? Enquanto empresária. Já foi árdua a minha passagem, né? Eu falo que a gente é bom passar por tudo nessa vida mesmo, porque você aprende muita coisa, né? E o que eu aprendi nesse último ano com essa pandemia é a ter um equilíbrio emocional. Eu acho que é manter o equilíbrio emocional das finanças. Eu acho que é corpo, mente e alma. A Fernanda, que é psicóloga, deve estar atendendo bastante gente, né? Tem bastante pessoas aí, igual a Tânia falou, alguns pararam, outros prosseguiram. Agora, alguns estão neste ano de 2021, porque esperavam, né, algo diferente com o ano novo, a entrada nova de oportunidades. Tem pessoas que agora estão mais vulneráveis, né? E a gente tem trabalhado muito, né, com a questão não só do empreendedorismo e empoderamento da mulher, porque a gente viu também uma tendência que não foi legal nesse período todo aí de pandemia, porque a mulher ela é mais sentimental, né? Então a gente viu algumas coisas sobressaindo, mas também a gente viu o outro lado que a gente precisou dar muito respaldo e ajuda humana, né? Muito mais que só questão de negócios. Então é dar realmente o ombro e mostrar os caminhos para o empreendedorismo também, seja ele tanto na parte masculina ou feminina, né? Que os negócios aí todos sofreram muito, né? Eu sou administradora de formação, mas sempre falei que a teoria e a prática é totalmente distinta, né? A gente tem as ferramentas, se usá-las, nós conseguimos nos sobressair, mas o dia a dia é que nos ensina, de fato, né, a moldar esse empreendedorismo. Eu falo que empresário hoje é fácil ser, é só você abrir empresa, mas empreendedor, todo dia a gente precisa aparar as arestas, e aí é a questão da inovação que a Tânia falou, né? Matar um zoológico por dia, não é mais um leão, né? Se reinventar, né? A Tânia não está no administrativo, como ela falou, mas o que ela faz faz parte, né? A gente fala que é igual ao corpo humano, se uma das pecinhas não estiverem encaixadas ali, então nada anda bem, né? Tem que estar tudo em sinergia. E aí eu fui fazer também na FGV, fui fazer uma especialização em pequenos negócios, bem específico mesmo, para a gente entender a fundo, né? Como que o pequeno negócio a gente pode trazer coisas da grande e média empresa para ter um sucesso aí na micro e pequena empresa. Muito bem.
como eu disse, né, só foi o começo aí. Essas mulheres aí incríveis, trazendo um pouco de conhecimento, né? Eu gostaria que vocês trouxessem os assuntos importantes. Rafa, falando das suas experiências, né, como do Sebrae, já passou em inúmeras empresas, cidades da região. O que que a mulher empreendedora, o que que a mulher de negócios tem enfrentado, tem conquistado. Fale também das vitórias, né? Fale também aí tem as dificuldades, claro. E você disse ali, né, as mulheres são mais sentimentais. Sim, porém são muito fortes, né? Como dizia já o Erasmo Carlos, né? Que diziam que as mulheres são o sexo frágil. Que mentira absurda, né? E a gente percebe isso no dia a dia. Nós temos caminhado muito aí com a Silpa dentro das empresas e a gente vê o empoderamento, sim, da mulher, cuidando da empresa, administrando, fazendo até coisas que antigamente era só homem, né? Não, as mulheres são guerreiras aí fortes e parabéns por isso. Eu quero, Graças antes de a Deus, né? vocês... Graças a Fala Deus. aí, Tânia. Graças a Deus que acabou essa coisa, está acabando essa coisa de trabalho de homem, trabalho de mulher, Isso né? mesmo. E daqui para frente a gente nem toque mais nesse assunto, Isso né? mesmo. Que a gente Eu sempre sou vai falar. homem e sou totalmente a favor disso, viu, Tânia? Não é porque vocês estão aí, não, e eu estou na minoria, mas é por aí mesmo. Eu sou totalmente a favor de acabar, né, com esse assunto aí, que acaba até pesado, né, diante de uma conversa, né, diante de assuntos importantes como hoje. Mas é de extrema importância nós frisarmos o poder que vocês estão conquistando e vão conquistar muito mais ainda. Torço por isso. Quero falar com vocês e para todos que estão nos assistindo, né? Pedir aí as orações pela família do presidente da Silpa, o Neno, né? Ele testou positivo, a sua esposa também tinha testado positivo e está internada. Então, quando vocês orarem aí, por isso ele não está participando aqui hoje. Aproveitando, quero agradecer imensamente toda a diretoria da Silpa, que quando a gente trouxe a ideia aí do Silpa Network, abraçou essa causa e estamos envolvidos, né, conectados para realizarmos muitas coisas boas para Lençóis Paulista. Uma delas é aí o Silpa Network, que iniciou há 15 dias atrás e hoje está na sua segunda edição, e nós vamos em frente com isso. Agradecer também todos os colaboradores aí da Silpa que não medem esforços, né? Bruno aí que está lá, que é da TI, está ali resolvendo tudo para nós. Se não fosse ele, não estaríamos aqui no ar agora. Obrigado, Bruno. Obrigado a Ana, a Fernanda, a Maria, né? Nossos colaboradores que também não medem esforços aí para que acontecesse os projetos que estão por vir, né? E mais uma vez, obrigado a todos que estão nos assistindo. Fique aí para você aproveitar. Aproveite mesmo. Inclusive, mande suas perguntas aí no chat. O Bruno está de olho ali para daqui a pouco a gente vai colhendo as perguntas e enviando aqui para essas mulheres poderosas, incríveis aí que vão fazer um trabalho sensacional hoje, tá bom? Fernanda, nos dá a honra aí, dá a sequência agora que eu vou sumir da tela, mas vou ficar te ouvindo aqui, tá bom? Fiquem à vontade, mulheres. Passou a bola para mim, posso chutar para qualquer um, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho, né? Tem algo que eu tenho pensado, e aí também quero ouvir a Rafa, que está podendo estar com essas mulheres, né? Você falou da questão do sentimental, também queria ouvir a Tânia, que tem vivido isso. Acho que uma das coisas importantes que eu tenho visto, né? Claro, existe um abalo emocional e acho que não só de não saber o que fazer, né? Mas de uma exaustão. Acho que cada hora é uma demanda nova e as pessoas elas estão exaustas, assim, mas eu tenho que criar mais uma coisa, mas eu vou ter que fazer mais uma ação, mas agora eu vou ter que providenciar algo a mais e acho que eu tive dois grandes aprendizados, né? Eu queria ouvir vocês também, como é que vocês têm visto isso? Quando a gente fala sobre crise, eu gosto muito daquela frase que diz que crise é o realinhamento de algo que já estava desalinhado há muito tempo. Tá? Porque a abundância, ela mascara a ineficiência.
Então, a gente teve que dar de cara não só com um monte de demanda externa diferente, mas com um monte de ineficiência dentro de casa, né? Dentro das empresas, porque quando você está em abundância, tá tudo bem ter um funcionário que não performa bem, tá tudo bem a gente não conseguir falar com aquele fornecedor, que vai levando. Esse é um momento que a gente está tendo uma retração econômica e um monte de exigências, então as ineficiências também de dentro, elas têm ficado pululando, né? Então, esse é um tempo em que a gente vai precisar realinhar, e por isso que eu acho que a gente vai precisar de muita fibra nessa hora para ter esse norte, realinhar várias coisas, né, que a crise traz junto, né, das fragilidades da empresa. Então, esse é um momento em que a gente vai precisar, e acho que sim, algumas pessoas desistiram, como a Tânia falou, acho que a gente tem bloqueios, a gente quer fugir da dor. A gente sente, às vezes, que a gente nem tem recurso para isso, então a gente quer esperar passar, mas eu acho que as pessoas que resolveram esperar passar, elas não é possível, porque demorou, tem demorado, e a história não vai passar, é como um tsunami, cada hora vem uma onda. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso e aprender, né? Então, acho que se tem uma coisa que o Célio falou, né? Acho que a condição aprendiz da gente poder olhar para dentro, ver o que a gente precisa arrumar dentro de nós, das nossas casas, das nossas empresas, e como a gente pode ir performando diferente. Queria ouvir vocês um pouquinho como é que vocês pensam isso. Você fala, Rafa? Eu falo? Falo, posso falar. Eu vejo que quando a gente fala das fragilidades, né, dessa sobrecarga, que a mulher enfrenta sempre a sobrecarga maior. Os homens que me perdoem. Por motivos, assim, que são óbvios, né? A questão do filho não estar na escola nesse momento e ela precisa ir além, né? Cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do trabalho, e se tiver uma pessoa idosa junto, cuidar desse idoso também, porque é a pessoa de risco, né? Então, eu falo que essa pandemia, mesmo assim, teve essa sobrecarga, até na questão, quando a gente vê pesquisas, né, que são de crises de ansiedade, né, síndrome do pânico, a gente vê que as mulheres ainda são a maioria, mas por conta do quê? Da sobrecarga mesmo, né? Porque nós somos igual o povo, né? A gente vai abraçando, vai pegando daqui, vai puxando de lá, e isso é nosso, é nato, né? O homem, a visão de tubo, né? E a mulher ali para cuidar da família, da casa e de tudo mais, né? Inclusive dos negócios. Então, por isso que deu essa sobrecarga também na questão sentimental, né? Porém, o que a gente tem visto bastante aí são mulheres se tornando cada vez mais donas da casa mesmo, né? Pessoas aí que levam o sustento. Eu tive um caso bem interessante, que o homem era contra a mulher ser empreendedora. Ele achava que isso para ele era terrível, né? E ela grávida, tudo. O que aconteceu? Hoje ela emprega o marido. Então, se não fosse o negócio dela estar bem solidificado, né? E ela deu emprego para o marido. Aí o marido pôde observar o quão importante era o negócio da esposa e começou a fazer o que ajudá-la. Então, eu vejo que tem muitas histórias assim se repetindo, e isso é muito bom, porque acaba unindo a família também, né? Acaba unindo a família, a pessoa trabalha em prol de algo maior também, não só, né? Lógico, eu falo que lucro e dinheiro é resultado de algo que você faz muito bem feito, né? Se você faz com amor, consequentemente, acaba aparecendo, né? Então, eu gosto muito de destacar essas histórias que mesmo em meio à pandemia, né, enquanto alguns estão quebrando, fechando, a gente tem muitas pessoas sobressaindo, fazendo sim diferente, se moldando. No trabalho com delivery, passou a trabalhar, ter outros canais, outras formas, né? Atender de outro jeito que antes não atendia, ou às vezes era até assim, para que eu vou fazer esse tipo de atendimento, né? E aquele momento realmente que a gente se reinventa e fala, agora, será que eu vou voltar? Não, porque a cultura já foi impactada, foi mudada, né?
Então, a gente fala da questão da dor. A questão de crise, eu falo assim, desde que eu nasci, eu ouço falar em crise, né? É muito estranho isso, né? Num país igual o nosso, que é tão rico, tão abundante, né? Mas a gente vem se destacando. E eu acho também essa questão, viu, Fernanda? A questão do realinhamento, há mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, sem a gente ter noção de que ia ter uma pandemia, enfim, eu ouvi de uma pessoa, Patrícia Rossi, acho que muita gente conhece, ela era da e-comércio, né, da Facesp aí, e ela me disse uma coisa numa viagem, ela falou assim, Rafa, as coisas vão começar a se realinhar e vai doer. Eu falei, sabe quando aconteceu a pandemia? Eu falei, Patrícia do céu, como que você sabia um negócio desse? Falei, você teve uma visão divina aí, né? E eu lembrei dela me falando isso na viagem, né? Ela falou, ó, se prepara porque vai ter um realinhamento. E falando até mesmo de ciência quântica, né? Falando coisas até mais do mundo espiritual também. Mas como você disse, estava tudo muito normal. E quando está muito normal, a gente precisa começar a se questionar, será que era o certo ou não, né? O que vem pela frente, né? E aí a gente foi vendo que realmente, e a gente está passando por momentos extremamente difíceis, né? Que a gente precisa aí se moldar e se realinhar a todo momento, seja no mundo dos negócios, seja pessoalmente, com a nossa família, né? Eu estou há meses sem ver minha mãe, né? Eu falo que ela está na torre. Então, nem vou para lá para vê-la, né? Mas isso é amor também, é cuidado, né? Então, a gente aprendeu que a distância nem sempre é uma forma tão dolorosa, é também amor e cuidado. Então, tem certas coisas que a gente vai aprendendo aí e vai se moldando e vai ficando o quê? Cada vez mais forte, né? Por isso que empresas que vão sobressaindo, né? A Tânia tem uma história linda aí da empresa dela, que eu acho fantástica, de anos, né, Tânia? De geração em geração, que eu falo assim, gente, isso é fantástico, né? Já passou por quantas, né, crises? Lógico, pode ser não igual a essa que nós estamos vivendo, mas sempre sai mais forte e vai crescendo também. Isso que a gente procura passar para os micro e pequenos empresários, né? Que nada é tão ruim que dure para sempre. E sempre a gente tem lições, né, para tirar mesmo no meio dessa turbulência toda. A empresa Santa Catarina tem 65 anos, né? E juntando tudo que vocês falaram, né? A Fer falou sobre crise, né? Da gente avaliar como é que está a empresa e de repente, se agora não está indo bem, será que é só por aquele momento ou porque agora as coisas que não estavam muito bem dentro da empresa vão sobressaindo, né? Porque tem que andar tudo muito justinho e aí vai sobressaindo. Se a gente for falar sobre mulher, né, no mercado de trabalho, e aí a gente entra numa discussão que eu amo, né? Eu estaria aqui a noite inteira falando isso, porque eu vivo, né, isso na pele, não só comigo, mas dentro de um supermercado, a maioria dos funcionários são mulheres, né? Dentro de um supermercado. Então, tem isso que você falou, até quantas funcionárias lá, né? Colaboradoras nossas que tiveram que lutar para trabalhar e hoje estão sendo sustento de família, né? Lutar para trabalhar no sentido assim de o marido também de repente não aceitava, né? A família não aceitava e hoje elas são arrimo de família, né? Eu tenho dentro do Santa Catarina eu tenho duas coordenadoras minhas de açougue são mulheres, sabe? Que elas estavam conta de um setor que era até um tempo atrás essencialmente masculino e hoje elas além de serem mulheres do setor elas comandam o setor, né? Então, eu tenho muitas coordenadoras mulheres, então isso é muito legal, né? E juntando tudo isso, então, o que eu tenho para dizer sim, não é a primeira crise que a gente passou e não vai ser a última, né? Aliás, é que eu acho que nessa coisa agora da pandemia juntou tudo, né? Juntou tudo, juntou saúde, juntou família, juntou uma crise que pegou geral, né? Pegou em todos os aspectos. Então, eu acho que, na minha opinião, é por isso que está sendo tão difícil, porque está juntando tudo no mesmo caldeirão, né? Você pega a empresa, a família, né, tudo, põe ali. Não que antes era separado, não sei se vocês estão me entendendo, mas de repente era uma crise econômica, né? Então, mas estava tudo bem na saúde, né? Tudo bem assim, né? Não sei se no Brasil, dependendo do lugar, não está tudo bem, né? Mas
estava tudo dentro dos conformes, né, na saúde, era só econômico. E agora não, agora é tudo junto, né? Então, eu acho que outras pandemias ainda virão, né? A gente sabe disso, porque agora, enfim, já não vou nem entrar nesse assunto, mas eu também acredito muito nessa coisa aí de quântico, de espiritualidade. Eu acho que a gente tem que passar por tudo isso para crescer, né? E eu acho que o papel da mulher é que eu acho a mulher mais resiliente, né? A gente é meio assim, geralmente, né? Geralmente a mulher, ela não tem muito preconceito no sentido assim de, se uma mulher fica, vamos dizer que se eu perder, minha empresa fechar, né, e tudo der errado na minha vida, eu não vou ter vergonha, de repente, de virar faxineira. Não que seja vergonha ser faxineira, não é isso, mas é porque, de repente, eu fazer uma coisa que eu não achava que eu ia fazer. Entendeu? E eu acho que isso é mais difícil para um homem. Né? E a mulher, ela tem isso. Né? A mulher, ela faz tudo mesmo. Né? A gente vai colocando embaixo do braço, né? O filho daqui, eu tomo conta, né? A escola, não, eu deixo que eu faço, não, a comida eu faço, eu faço, né? Então a gente vai puxando pra gente, assim, né? E aí eu tenho uma história pessoal minha, né? A gente se viu aqui dentro de casa, né? Eu com meu filho, por isso que eu falei que eu tô sendo mais mãe do que qualquer outra coisa, né? Tô tendo até a colaboração dos meus irmãos, muito, assim, porque dos funcionários, dos meus gerentes, porque eu estou indo bem menos à empresa do que eu ia antes, né? Eu estou ficando muito em casa. E essa coisa de home office para a mulher é complicado, né? Porque se meu filho bater na porta chorando, eu não consigo falar para ele, espera, calma, né? Eu vou parar o que eu estou fazendo para ver por que ele está chorando, né? E daí você, pronto, né? Você já se desconectou do trabalho até você voltar de novo, já, enfim. E então ficou eu com meu marido e meu filho vai fazer 2 anos, né? Dia 1º agora. Então é uma criança que precisa de atenção, né, o tempo todo, não dá para tirar o olho dele, né? Então, se eu não estou de olho nele, meu marido tem que ficar de olho nele, né? E ficou sem escolinha, e minha mãe não podia vir aqui me ajudar porque era risco para ela, né? E os meus irmãos também estão trabalhando, né? E não tem como, né? Tinha que ser a gente. Então, a gente começou a se revezar, né? Então, de manhã fica você, de tarde fica eu, né? E vai nessa loucura. E aí começou a vir as brigas, né? Porque, não, às vezes vai com você, não, mas eu tenho que ir. Hoje mesmo, no começo da tarde, eu tinha esquecido da reunião. Tinha esquecido. Tinha esquecido, gente. Não lembrava que era hoje. Eu achei que ainda ia chegar o dia. Daí eu cheguei aqui em casa correndo, eu já joguei o filho na mão do marido, né? Porque eu fui um pouquinho na casa da minha mãe hoje, né? Agora que ela já tomou vacina, tal, eu fui um pouquinho lá. A gente fica distante, então eu fui um pouquinho lá com ele. E aí, a hora que eu cheguei aqui, já joguei o filho, dei banho, já dei comida, joguei nas costas dele, enfim. Cuida que eu vou fazer minha reunião, né? E então eu acho que tem isso. A gente teve que se reconectar, eu e meu marido de novo, né? Questão de, olha, o seu trabalho é importante, meu trabalho é importante. A gente está vivendo uma pandemia, né? Eu já tive perdas na família, então mexe muito com a cabeça da gente, fica todo mundo meio e a gente teve que se reencontrar, se recombinar, né? Quem que vai fazer o quê? Né, o que é importante, você começa a repensar o que é importante na sua vida, sabe? Eu acho que isso é importante, né? Quando eu falei de aprendizado, eu quis dizer isso também, né? A questão de todo mundo poder parar um pouquinho e pesar o que é importante, né? E depois vai para dentro da sua empresa e qual a dificuldade que eu estou tendo, né? E como é que eu vou sair disso, né? Pô, meu sustento é isso aqui, eu tenho que fazer ficar em pé, né? Daqui a pouco com a pandemia aí, eu sem pandemia. Porque lá no começo, né, da pandemia, a gente pensava assim, 1 ano atrás, não, mas 6 meses, isso já passou. E passou os 6 meses, não, mas agora, poxa, vai ter que ficar mais um tempo. Não, mas vamos lá. Então, e no começo do ano, já estava todo mundo assim, né? Meu Deus do céu, né? O que nós vamos fazer, Jesus amado, né? Era assim que eu estava também, era assim que eu encontrava as pessoas. E eu falo que a gente é de um setor que é considerado essencial, né? Então, a gente não fechou em nenhum momento, né? Então, no meu ver, isso é mais sorte do que azar, né? Porque eu pude continuar,
com todas as dificuldades, com todos os desafios, com todos os riscos, né, que eu estava assumindo para minha família. Quando eu falo minha família, é porque eu trabalho com a minha família mesmo, né, a empresa é familiar, então, para minha família também, para os meus colaboradores, né, é risco para todo mundo, para as famílias deles, para as nossas famílias, né, que podem pegar da gente. E então você assume o risco, mas você fala, meu, eu tenho que continuar. Isso aqui é meu sustento, né? É o sustento, no meu caso ali, é o sustento da minha família, sustento direto de mais 300 famílias, né? Então, isso te motiva, você fala, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E depois, se a gente entrar nesse assunto, a gente teve que se reinventar de várias maneiras, né? E aí é legal que quando você falou, Fer, de avaliar, né, a crise, assim, avaliar a empresa, e aí, né, o que está de errado? Porque agora o que está de errado não dá para ficar mais, né? Aquele funcionário lá que é mais ou menos, não dá para você ficar com ele, né? Porque agora eu preciso de gente que vai me ajudar, né? Que vai vestir a camisa e que vai tocar isso aqui comigo, né? E aí é legal quando você descobre o que você tem de bom também, sabe, dentro da empresa, porque eu descobri que a minha equipe ali é muito melhor do que eu imaginava, sabe? Eles estão batendo uma bolona, sabe? E a gente formou um comitê de crise ali, que é os gerentes e eu, né? A diretoria e tal, e que a gente escuta muito eles, entendeu? A gente vai ali, joga o problema e fala, ó, é isso. Como que a gente vai fazer, sabe? Ó, os concorrentes estão fazendo assim, a gente vai fazer como, sabe? E você jogar para eles e você ter resposta, sabe? Você ter opções e ter que escolher uma, e uma defendendo um, outra defendendo outra. E isso é muito bacana, quando você descobre que o que você tem de bom ali na sua equipe é legal também, entendeu? Então, o que eu tenho a agradecer hoje é dizer que assim, a equipe que eu tenho, eu já descobri que é muito melhor do que eu achava que era, entendeu? Descobri erros também, descobri coisas que a gente teve que remodelar ali. Mas hoje eu estou feliz por ter descoberto isso, sabe? Que a minha equipe é melhor do que eu imaginava. Eu acho que você está falando uma coisa tão legal, assim, né? Porque isso é flexibilidade, né? Eu acho que a gente tinha uma previsibilidade que fazia com que a gente ficasse enrijecido. Nos papéis, nas funções, no jeito, no padrão de fazer, a gente acostumou, e o nosso cérebro funciona assim, modo economia de energia, a gente ensina uma vez, estabelece daquele jeito, e a gente segue fazendo. Eu participei Deixar de... para amanhã, né? Amanhã eu Ah, faço. é, A gente vê isso, né? e a gente vai fazendo daquele jeito, e como se tivesse que ser sempre assim. Eu participei também de 2 comitês de crise, né, de grandes empresas, e a gente viu que era inovar a todo momento. O comitê de crise se encontrava uma vez por semana, às vezes quase todos os dias, quando começou a mudar as coisas. Então, a gente vê o quanto que a gente precisou ser flexível. E é não só dentro da empresa, mas em tudo, como você falou. Quando trocam os papéis dentro de casa. E essa questão feminina, eu bato muito nessa tecla, mas aprendi também muito com isso, né? Porque a gente precisa fazer as pazes com o limite. Nem sempre a nossa força vai ao nosso favor. Essa coisa de você ter que dar conta de tudo. Eu recebo muitas mensagens falando, eu não dou conta de tudo, eu não dou conta de tudo. E eu acho que a gente precisa saber que a gente não dá conta de tudo. E eu tenho um vídeo que eu falo isso, 100% de 6 é 6. Se você tem 6 para dar hoje, é 6. Então, a gente também precisa poder reconhecer os limites e fazer novas adequações, porque muitas vezes essa sobrecarga, até que a Rafa trouxe, uma sobrecarga emocional muito grande, é porque a gente tem uma cobrança de nós para nós mesmas até. Né? Então, eu tô sem ajudante, porque minha ajudante é mais velha, então eu tô sem ajudante, e aí eu demorei para responder o WhatsApp da minha irmã outro dia,
ela me reclamou e eu disse para ela, você não tem noção como é, eu trabalho sem o celular e a hora que eu paro, eu faço almoço, eu lavo a roupa, eu estou trabalhando, à noite eu dou palestra, eu estou ministrando curso, então não é que eu não quis te responder, né? E eu falei isso para ela e no dia seguinte, ela mora no Espírito Santo, mas no dia seguinte chegou na minha casa um moço com 20 marmitas congeladas que ela mandou. Ela achou um lugar e mandou. E a hora que eu fiquei muito feliz assim com o cuidado dela, mas a hora que eu vi que eu podia ter comprado marmita, eu falei, por que que eu não fiz isso antes? Né? Por que que eu não fiz isso antes? Então, tem algumas pedras que a gente carrega e que a gente não precisaria carregar, mas a gente nem abre a cabeça para isso. Né? Então, a gente tem pedras que são inevitáveis. Esse é um momento em que a gente precisa escolher as pedras, porque a gente vai ter uma caminhada grande. Então, a gente precisa escolher qual pedra é necessária eu carregar e qual pedra não. Porque esse é um momento em que a gente vai precisar de força, inclusive emocional, para que a gente possa tomar decisões importantes, para que a gente possa se posicionar em coisas que vão depender extremamente de nós. Tem coisa que você tem que fazer, mas tem coisa que a gente pode aliviar. Então, acho que isso parece óbvio, mas para nós mulheres, dizer que você pode escolher qual prato cair é quase assim: como assim um prato pode cair? Então, acho que isso é uma grande libertação, a gente poder ter essa flexibilidade, a gente escolher as nossas pedras, né? E essa é a importância do networking, né? É o que você falou. Você vê, você abriu um problema para sua irmã, né? Sem querer, abriu para ela, e ela te mostrou uma solução, né? Que você não tinha pensado. Então, é isso que eu acho legal do network. Eu acho que a conversa de hoje é, de repente, a gente se conseguir dar uma ideia pequenininha que seja, assim, para alguém, né? Que alguém esteja assistindo e falar, nem que seja alguém que vai falar assim, né? Poxa, eu posso pedir marmita, verdade, que genial, né? Eu não pensei nisso. A questão de qual pedra carregar, né? É isso mesmo, assim, a gente, mulher se sobrecarrega, mas não é só mulher, não, tem homem que é assim também, né? Tem homem que né, pega tudo para ele também, não sabe dividir as tarefas. Dentro do Santa Catarina, faz uns anos já que a gente faz parte de uma rede de compras, que são, na verdade, vários supermercados do mesmo tamanho que a gente, ou às vezes um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? Geralmente é menor, são lojas menores que se unem. Por quê? Para que a gente possa fazer compras juntos e ter bons preços, né? Competitivos com grandes redes, né? E a gente fala que isso ajuda demais, lógico, você ter preço, né? Você poder oferecer ofertas e promoções para o seu cliente ou num varejo é importantíssimo, né? Mas o que a gente tira do networking ali, entendeu? Que são vários supermercadistas sentando uma vez por semana na mesa e conversando sobre problemas que eles têm no dia a dia, isso é muito mais valioso, entendeu? Porque às vezes você apresenta um problema na mesa e o cara fala, eu já passei por isso, sabe? Mas como que você fez? Ele falou, assim, assim, assim. Você fala, nossa, meu Deus, como você não tinha pensado nisso antes, né? É que é a mesma história da marmita. Então, o network é muito importante, né? Essa questão da gente... eu estou muito em falta comigo, né? Que foi uma das coisas que eu comecei... Eu também, né? Eu fui mãe agora, e aí logo depois eu escolhi ficar com meu filho também um tempo, pude escolher, né? Tive esse privilégio. E então deixei um pouquinho a empresa de lado, depois fui voltando, e depois veio a pandemia. E hoje eu estou me sentindo muito assim, em falta, porque eu parei de estudar. Sabe? Eu parei de ver de coisas novas, que a minha vida, né, ficou focada no filho, né, na casa e no trabalho, né, na empresa. E aí, dentro da empresa, lógico, uma hora ou outra você acaba estudando, mas você entra na rotina e, às vezes, se você não para fazer isso, o que nós estamos fazendo hoje? Né? Conversar um pouquinho, para pensar, escutar outras pessoas, outros problemas, né? Às vezes você fala, o que uma pessoa lá do Sebrae pode falar para mim da minha empresa? Às vezes ela não vai falar nada direto para a sua empresa, mas ela vai falar algo que vai servir para você, sabe? Indiretamente. Você fala, nossa, tinha pensado nisso. Então, o estudar,
o escutar outras pessoas, o participar de grupos, né? É uma coisa que está me fazendo falta ultimamente, né? Que eu tenho percebido, assim. E eu acho isso muito importante, né? Que seria uma das dicas que eu daria se alguém estiver me escutando, você não deixa de estudar, não deixa de participar de grupos, assim, não, de networking, né? Porque é muito importante, é muito, muito rico. Fala, Célio. Doidinho para participar do bate-papo. Gosta de falar, né? Ô Tânia, que experiência, né? Escutei aí da Fer também, da Marmita. Incrível. A Rafa, acho que ela ficou um pouco tímida aí nessa conversa, né? Meu Deus, onde eu tô? Não, e olha só, hein? Eu lavo, passo, cozinho, cuido do marido também. E aí o marido virou e falou assim: Meu Deus. Eu falei: O que você faz? Ele falou assim: Você serve para cuidar de umas 5, 6 famílias. Essa questão Uau! né? De vamos lá, vamos fazer. E às vezes a gente fica aqui até 10, 11 horas da noite, trabalhando às vezes 15 horas por dia, né? Live, reunião e tudo o que está acontecendo, porque em home office a gente trabalha muito mais. Né? A gente é mais cobrado, mais exigido, né? E uma coisa que eu participei o ano passado, assim, que foi bem interessante, que eu vi que as pessoas, o não dizer não, né? Não saber falar não, isso acaba interferindo bastante, principalmente para as mulheres. Eu fui participar de para dizer não, junto com a prefeitura de Bauru, ó, não vai poder abrir. Me chamaram, falei, meu Deus do céu, né? E eu já tinha falado para a secretária na época, né, desenvolvimento, falei, olha, se prepara para a paulada. Ela falou, eu não aceito isso, eu não aceito negação. Eu falei, a gente não é Jesus, porque até Jesus, né, foi negado. Então, vamos lá, pega na mão e vamos. E ainda foi fazer live, aí tinha... Nossa, detonaram com a gente, né? Porque, óbvio, gente, a gente estava interferindo principalmente em algo... Não vai abrir, porque é questão de saúde, e aí você tira o ganho de muitas pessoas. Olha onde eu fui amarrar meu burro, né? Eu falo. Mas a gente teve que dar outras alternativas, né? E como que eram essas alternativas? Eu puxava para o Sebrae também, como que a gente poderia reinventar alguns setores que não... Para mim, todo setor é essencial, né? Todo trabalho é digno. Mas que é tido, óbvio, né? O essencial é esse, e como falar que você não é essencial, né? Se você sobrevive do seu negócio. Então, a gente teve que procurar outras formas e outras alternativas de ajudar esses empresários a passarem, né? Porque para mim, quarentena era 40 dias, não eram nem 6 meses, viu, Tânia? No meu dicionário ia acabar em 40 dias, né? Mas a gente foi vendo, a quarentena foi aumentando, na hora que a gente viu, completou um ano. Já se passa de um ano aí, né? Se passa de um ano. E as pessoas perderam muito também, acho que a questão de noção de tempo, não sei se vocês viram isso, né? Uhum. Tive, às vezes, assim, clientes que chegavam no Dia das Mães, eu até brincava para deixar mais leve o fardo, né? Rafa, ó, vê isso para mim, tal. Eu falei assim, hoje é domingo, Dia das Mães. Eu sei que eu sou uma mãe para você, mas você via que as pessoas também, elas vão perdendo um pouco a noção de tempo, mandando mensagens, às vezes, 1h da manhã, para resolver coisa que não vai dar para resolver aquele momento. Tem que esperar o dia raiar, né? Então, a gente tinha que ter muito, muito respeito também, né? Porque eu deixo meu telefone ligado direto por causa da minha mãe, né? Às vezes as pessoas veem que eu estou online, que eu durmo um pouco. 4 horas por noite para mim tá ótimo, de bom tamanho, né? E aí eu acabo respondendo, e as pessoas falam, não faça isso, né? Eu sei que até um psiquiatra aqui, que é amigo nosso aqui, falou, Rafa, não faça isso, ficou me analisando, né? Mas, assim, eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa por essas pessoas, como uma obrigação como cidadã, né? Uma obrigação que vai além até de Sebrae, de profissional, ia muito além. E eu acho que isso foi legal, né? Hoje a gente vê que esses clientes que receberam esse respaldo criaram um relacionamento muito mais próximo conosco, né? Então, assim, eles sabem que realmente pode contar com a gente, né? E Muito que não bom. é da boca para fora.
né? É isso Até aí. campanhas aí que a gente pôde participar, né? De arrecadar alimentos, enfim. Eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte, né? Com certeza. É isso que o Acilpa Network, a Acilpa, né, no seu total, quer mostrar para o associado, para o empresário, para o comerciante de Lençóis Paulista, que vocês não estão sozinhos. Podem contar conosco, nós temos grandes parceiros, vocês estão vendo aí nessa live, grandes parceiros, né? Sebrae, com a Rafa, a Fernanda, Tânia, sempre está participando aí das nossas campanhas, nossos projetos, inclusive muita gratidão à Tânia. E falando na Tânia, nós temos uma pergunta já aqui para ela. Olha só que bacana, hein? Vamos lá, Tânia. Pergunta primeira já? Olha, tá bom. A Poliana está nos perguntando aqui qual foi a maior crise que o supermercado Santa Catarina enfrentou e o que vocês fizeram para superar. Olha, pergunta top, hein? Eu acho que eu não... Paloma, eu vou tentar te Poliana. responder. Poliana, desculpa. Vou tentar te responder, mas eu não sei dizer qual foi a maior crise, sabe? Porque nós já passamos por muitas, assim. Fala a que você lembra, que você enfrentou junto aí, Tânia. Nossa, assim de cara, 65 anos, né, de história. Então, é porque meu pai sempre falou que ele, né, teve uma época em que eu lembro que ele contava para nós assim que ele ia bater, ele ia atrás de banco, né, e que os gerentes do banco fugiam dele, né, ele não era recebido por ninguém, né, e que atualmente, né, quando a gente passou a ser procurado, né, por bancos para ter um crédito, daí ele falava, nossa, imagina, eu nunca imaginava isso na minha vida, porque eu tinha que correr, né? Eu tinha que implorar, né, para um gerente de banco me receber para eu ter um crédito, né? Eu acho que, graças a Deus, Santa Catarina nunca passou por nenhuma grande crise, assim, sabe? Grande, não. Nós tivemos sempre muitos problemas, muitos, assim, né? Porque meu pai falava das mudanças monetárias, né? Então, passa antes de virar real, todas aquelas mudanças que teve, inflação, de troca preço 3, 4 vezes por dia, né? E daí era uma loucura, ele sempre contou muito disso para nós. Eu acho que quando a gente teve que informatizar, né, toda a loja, né, automatizar, desculpa, né? Então, de automatizar as lojas, isso foi uma trabalheira, né? Porque uma coisa que antes era feita na mão, né? Um controle manual, você passar isso para um sistema fazer para você, né? Um grande desafio. Desafio que daí de ter dinheiro para pagar, para implementar, mas os nossos desafios são diários, viu? São diários. E hoje nós estamos com outro, né? Que a gente acabou de perder o nosso patriarca aí, né? E foi difícil. Foi difícil para a gente acordar no dia seguinte e falar, e aí? Vamos lá, né? Vamos continuar o que ele começou, né? Olha aí, um grande desafio aí para Poliana, você que perguntou, Poli. Aí uma resposta incrível. E a última fala, então, aí, né? Porque realmente agora é que são vocês, né? Agora é com a gente, né? Agora é com vocês, né, É isso mesmo. Tem outra pergunta aqui que vejam aí quem que pode responder, mas talvez a Rafa, né? E tem uma depois para a Fernanda, então eu vou destinar essa aqui para a Rafa, ok? Deixa eu só ler o nome da pessoa aqui que está me perguntando. É a Bruna, da empresa For Heads. Ela está perguntando para... Então, vamos falar que é para a Rafa, né? Deixa eu ler aqui a pergunta. Ainda existe hoje em dia aquele preconceito com contratação de mulheres? Bruna, né? Bruna, eu vejo que não, né? Assim, apesar de ter retraído um pouco a questão da participação da mulher empreendedora durante a pandemia, mas muitas pessoas enxergam as mulheres assim como mais zelosas, cuidadosas, né? Dependendo do cargo, principalmente, né? Como, olha, eu vou entregar algo precioso para essa mulher, eu sei que ela vai cuidar, porque a mulher inspira isso, né? Cuidados. Por isso que a gente, ao longo aí da pandemia, esses cuidados até têm sido alvo de discussões, por que o homem também
não cuida do lar. Tem sido muito questionado, né? Que a gente chama de trabalho em rede. O trabalho em rede, eu não sou feminista, pelo amor de Deus, tá? Mas o trabalho em rede, eles estão querendo falar assim, olha, homens, comecem a trabalhar em rede com suas esposas dentro de casa, fazendo o quê? Equilibrando as tarefas, né? Então, eu vejo que essa questão do mercado de trabalho ganhou muito nos últimos anos. Ganhou muito, muito, e vem assim, né, ganhando espaço, e até antes eu não via mulheres dirigindo carretas, hoje a gente vê Uau, mulheres um monte, caminhoneiras, né? não é? E aí, quando perguntaram, por que vocês contrataram uma mulher? Porque ela tem cuidado, olha o que a gente está colocando na mão dela, algo de valor, né? Então, eu vejo que isso está sendo quebrado. É passo de formiguinha? Não tenha dúvida, né? Mas isso tem sido, sim, nos últimos 20 anos para cá, a gente vê que está tendo uma mudança significativa. E as mulheres estão brigando muito por isso também, né? A gente está aí na lida mostrando a que veio, né? A gente não quer competição com os homens, a gente simplesmente quer mostrar que É isso a aí. gente também pode estar em outras áreas que antes nós não estávamos, principalmente áreas de inovação, engenharia, enfim, né? Tá sendo pilota aí de avião, enfim, o que a gente pode fazer. Tudo, né? Isso é muito bom. Eu não disse que eu ia aprender muito, cara. Olha só, é muito conhecimento aí com essas três mulheres incríveis. Parabéns. E olha só, como que é a palavra mesmo? A corrente? Como que é? Com a mulher, Rafa? A rede, né? Rede Rede. colaborativa, né? Muito bem. Vamos lá, vamos fazer rede aqui em casa também. Vamos embora. É isso aí, vamos evoluir. Fernanda Ock, futura Aqui em mamãe. casa tem rede, viu? Aqui em casa é tudo em Tem- rede. Eu não faria nem metade das coisas que eu faço se eu não tivesse o suporte do meu marido. A gente divide Muito bom, muito tudo aqui. Então, maravilha. é tudo em rede, e isso faz a gente ficar mais forte. Então, eu super apoio, e sou um exemplo nesse sentido de gratidão, né? Porque eu acho que eu Muito não bom. conseguiria fazer metade dos meus trabalhos hoje, de tudo que eu faço, se não tivesse o suporte dele junto comigo. Muito bem. Aqui também já acontece, mas nós vamos acelerar isso porque eu tô aprendendo aqui com vocês. Vamos embora. Nós temos também uma informação que é importante. Essa live ela vai ficar gravada, né? Está mantida aí no nosso canal de comunicação, no YouTube e também no Facebook da Silpa. Então vocês podem depois assistirem, encaminhar para os seus amigos, né? Que você que está assistindo aí gostou muito. Inclusive o Bruno está me avisando aqui que tem um número expressivo aí de pessoas assistindo. Parabéns para você que deixou de lado hoje alguma coisa aí que você iria fazer ou nada, né? E está aqui nos acompanhando e aprendendo, buscando conhecimento, né? E levando para a sua vida toda aí, porque é para sempre isso, né? Ninguém nos rouba mais. Isso é de extrema importância. Fernanda Ock, tem uma pergunta aqui para você, da Maria Lúcia. Ela perguntou assim, na verdade ela está pedindo, né, para você dar algumas dicas, porque nós estamos enfrentando a pandemia e ela acho que ela percebeu que você é psicóloga, que você é coach, que você então que é para você nos dar algumas dicas, né, para o enfrentamento disso, para manter a calma, a tranquilidade, né, e seguir em frente com o empreendedorismo, né? Bora lá, Fernando. Vamos lá. Maria Lúcia, obrigada pela pergunta. Eu acho que hoje, como a Tânia falou, eu acho que sutilmente, hoje já foram dadas várias dicas aqui, né? Eu vou retomar, talvez duas ou três que a gente falou aqui e vou acrescentar algumas. Eu acho que a primeira grande dica é que você precisa escolher suas batalhas. A gente precisa escolher onde colocar a nossa energia. Talvez tenham grupos de WhatsApp que não te ajude, talvez tenham notícias. A gente precisa saber onde a gente coloca a nossa energia. Então, escolher as batalhas é muito importante. Escolher que pedras a gente precisa carregar, porque a gente precisa. E outras, talvez, que a gente não precisa carregar. E aquelas que a gente vai carregar, a gente dá um destino para isso, né? Eu acho que foi muito colocado aqui.
Acho que a segunda dica, e que eu queria retomar, que a Tânia começou a trazer, né, e depois a Rafa, os empresários, eles tinham uma questão muito de concorrência, e aí o outro era alguém que podia tirar algo, ou podia saber, a gente tinha que ficar fechado, e quando vem uma crise, a gente precisa de recursos compartilhados. A gente precisa de recursos compartilhados, porque eu dependo de você, a gente precisa abrir para novas parcerias, e quem não fizer isso não vai sobreviver. Então, esse crescimento de você buscar pessoas, a gente ter recursos até de estratégia compartilhado, desde o seu funcionário até outros parceiros, até uma irmã que você liga, né? Então, a gente precisa, nesse momento, estabelecer uma rede de recursos. Uma rede de recursos, tanto para empresas como a Silpa está promovendo aqui, e aí vou até dar uma dica, acho que poderia trazer, sim, toda vez um case de um problema para discutirmos, né, no network, o que cada um faria, o que da experiência de cada um. Eu acho que isso seria, assim, de grande valia, se a Silpa pudesse trazer isso. Então, acho que isso é muito importante, a gente abrir isso. Se a gente for ver, as empresas unicórnio hoje já usam isso. O Uber é uma empresa de recurso compartilhado, o Airbnb é uma empresa de recurso compartilhado. Então, essa não é só a nova economia, esse é o jeito que a gente tem para que a gente possa crescer. Se você quer sair do teto, a gente precisa fazer esse movimento. Eu tenho um mentor que ele diz assim: se você quer ganhar o dobro, trabalhe o dobro, mas se você quer ganhar 10 vezes mais, você precisa de mais pessoas. Você não consegue trabalhar 10 vezes mais, né? Então, acho que essa questão da gente se apoiar é muito importante nesse momento. Eu acho que a terceira dica que foi dada aqui, sutilmente, que eu quero nomear, é que a gente se levanta quando a gente tem um propósito, e que é para além de nós. É isso, como eu posso tocar, tem 300 famílias do outro lado, tem aquilo que o patriarca sonhou do outro lado, é aquilo que a Rafa falou, eu preciso colaborar porque tem pessoas do outro lado que eu posso fazer ações e chegar nelas de uma forma diferente. Então, se a gente puder saber que existe um propósito que é para além de nós, a gente tem uma força muitíssimo maior, que não é olhar o porquê as coisas estão acontecendo, mas para quê, o que eu vou fazer, como eu posso contribuir com alguém. E quando a gente faz isso, não é só para a gente ser bonzinho, né? Mas psiquicamente, inclusive, como isso funciona. Harvard já mostra que a nossa maior sensação de bem-estar é quando a gente está contribuindo. Mas como isso acontece? Porque quando você está dando o seu melhor para o outro, você está conectado com o teu melhor. Então, a gente sai da nossa areia movediça interna e a gente consegue oferecer algo bom para o outro. Então, acho que essas 3 dicas foram dadas aqui, eu estou resumindo, puxando elas aqui. E acho que tem algumas dicas importantes também para que a gente possa manter o foco, inclusive enquanto empresa, enquanto liderança. Eu acho que a gente precisa saber o que olhar. Esse é um momento que, se a gente, e nesse momento a gente precisa estar de olho lá fora para que a gente possa entender o que está acontecendo, mas a gente precisa saber que quem responde a isso são os recursos internos. Então, acho que a gente poder olhar para fora, mas a gente saber que a gente está direcionando o barco é muito importante. Senão a gente vai ficar a cada momento, né, com cada notícia, não sei mais o que fazer, não sei para onde ir, algo que eu até tenho falado muito nessa quarentena, daquele exemplo do barco do Almir Klink, né, que ele precisava fazer uma passagem por um lugar e que virava o barco dele. E aí ele contratou os maiores engenheiros para o barco não virar, porque ele precisava passar por ali. E até que o engenheiro chegou para ele e falou: o barco vira, não vira? Então vamos fazer um barco que desvira. Então, acho que essa é a nossa condição resiliente. Assim, se a gente quiser que as coisas não fechem, que os problemas não aconteçam, a gente vai gastar toda a nossa energia para algo que a gente não controla. Então, o barco vai virar. As coisas vão acontecer diferente do que a gente planejou. A gente precisa ter um barco, uma empresa, um mindset que desvira. Então, toda vez que eu tenho um problema ou que eu também preciso me reinventar, março do ano passado eu tinha uma agenda de palestras do ano inteiro e elas
fecharam, não tinha mais palestra, os eventos não iam mais acontecer. E aí eu lembro que essa frase ficava dentro da minha cabeça: o barco vira, eu preciso de um barco que desvira. Então é essa nossa vivência interna, o que a gente vai reinventar, o que a gente vai aprender. Então acho que isso é muito importante, a gente saber que resiliência vai mudar a forma, mas a gente vai manter a essência, e as coisas vão acontecer, mas a gente precisa virar isso. E eu acho que a última dica que eu tenho, pensando principalmente em questão de empresas e o quanto que a gente está entrando no digital, e isso é algo que eu tenho falado muitíssimo, sobre a experiência do humano no digital. Existe, então, hoje a EME, Educação e Marketing, é uma empresa que eu dou consultoria, eles servem hoje a Somos Educação, né, que tem 7 franquias aí educacionais abaixo deles, Ângulo, PH, Escola Cristã. Então, hoje eles são a maior rede de franquias de escola particular. E eles lançaram um mote no ano passado que chamava DDH, né, que é diferente, digital e humano. E eu acho isso, acho que a gente precisa saber disso em tudo que a gente faz. Agora a gente vai ter que fazer diferente, né? Se apaixone por resolver o problema e não pela solução que você tinha, pelos padrões, se flexibilize, vai ter que fazer diferente em tudo, dentro de casa, nas nossas rotinas. É muito importante que a gente estabeleça novos combinados, mesmo que a gente precise recombinar uma vez por semana, mas que a gente estabeleça novos combinados para a gente não ficar com aquela sensação de imprevisibilidade total. Então, estabelecer novos combinados, a gente fazer as coisas diferentes, saber que a gente vai ter que migrar e que o digital ele está aqui para nós, queira ou não, as coisas vão ser digitais. A gente vai ter que, a gente já pede delivery, talvez a Rafa, que falou que não vê a mãe faz muito tempo, né, Rafa? Né? Eu fiquei um tempão sem ver minha mãe, não vejo a minha irmã, e a gente combina de fazer jantar online, né? Às vezes eu até mando a pizza, né? Por iFood, na casa da pessoa, mando a pizza lá, mando um bilhetinho, não tô com você, mas vamos jantar junto, né? E aí a gente vai ter que arranjar novas formas da gente estar conectado, da gente se colocar mais humano. A gente não pode deixar de lado o humano. Então, eu acho que as pessoas e os negócios que têm sobrevivido e que vão fazer marcas, né? Porque acho que a Tânia trouxe isso. Eu descobri que minha equipe performa muito mais, eles estão muito mais comigo, né? Eu tenho uma gratidão muito maior. As pessoas, e a Rafa também trouxe isso de alguma maneira. Quando as pessoas que eu prestei, que eu ajuda nesse momento, elas estão muito mais próximas. A gente tem dados, hoje a McKinsey mostra isso, as empresas que se mostraram nesse momento, que se importam com o outro, elas são as que criam maior fidelização, desde os pequenos cuidados, é o álcool que está na porta, é o jeito como eu ligo, é a coisa, é como eu escrevo, é o bilhete que eu deixei, é como eu conto, né? A reserva colocava foto, você recebia a foto de quem embalou o produto na tua casa, né? Então é como eu conto a minha história, é como eu coloco a minha humanidade ali. Então, eu ligar, não é só mandar a pizza, eu ligar lá e falar, você pode mandar um bilhete junto, né? Então, as pequenas coisas que a gente traz e que nos fazem e continuamos humanos. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente saber que a nossa essência continua, que a gente continua humano e que é muito importante a gente poder trazer tudo isso à tona, né? E a gente, é isso que vai fazer com que a nossa empresa, a nossa vida, a gente possa ter uma continuidade em evolução e não uma mutação, e a gente ter que virar outro e a gente deixar de ser a gente. Então, acho que é um pouco disso. Depois, posso ter esquecido algumas dicas, mas eu tenho um vídeo só sobre equilíbrio emocional. Depois você pode ser muito bem-vinda, né, na minha página do Instagram, YouTube, que eu dou sempre dicas sobre isso e como a gente pode nortear também o nosso negócio nesse quesito. Muito bem. Aula. Gratidão, Fê. Imagina. O nosso presidente, o Neno, tá nos assistindo, né? Deixou uma boa noite ali no chat para todo mundo. A Ana também, gerente administrativa da Silpa. A gente fala gerente administrativo, mas ela é um patrimônio histórico da Silpa. Faz tudo lá.
Obrigado, Ana, pela presença aí. Era para você estar aqui, né? A Bianca também, uma super empreendedora aí, está nos assistindo. E um grande abraço aí, Bianca. Sucesso nos seus negócios. Grande abraço. Bom, nós vamos partir agora para as considerações finais. Já são 20 horas e 39 minutos e nós batemos um papo aqui. Na verdade, eu ouvi, né? Mas essas mulheres aí trouxeram grandes informações e, falar a verdade, 1h30, né, que nós estamos aqui, muito pouco, né? Bem pouquinho. Então, precisava aí bastante de tempo para nós ouvirmos tudo que essas mulheres têm para nos ensinar. Vou pedir, então, para a Rafa, né, fazer as suas considerações finais e dar uma boa noite aí, dar suas dicas. Fala aí, Rafa, bora lá. Pessoal, eu acho que, assim, o momento, como a gente disse, né, desde o começo, não é fácil, mas aquela questão, vamos nos ajudar, né? Vamos olhar sempre para um futuro melhor, né? Tanto é que essa é uma pesquisa foi super interessante, né? Quando perguntaram para o brasileiro o que ele achava até da retomada econômica, né? Eu falei, nossa, pessoal otimista mesmo, né? Isso é legal, porque reflete assim, mais de 60% dos brasileiros acham que tudo vai estar resolvido em menos de 12 meses, né? Eu nem vou abrir enquete aqui porque não cabe, mas assim, se a gente levar isso para a nossa vida, né? Eu acho que o otimismo contagia, né? E a mesma forma, né? A mesma energia que você muitas vezes tem para o pessimismo, não vai dar certo, olha, será que a gente vai ficar abrindo e fechando ainda? Vamos colocar no otimismo, né? É bom a gente colocar energia boa em coisas boas, positivas, que elas acontecem sim. Então, eu falo que o universo conspira, né? Então, vamos colocar nossas energias, que, lógico, teve a mudança, teve a ruptura, nada volta a ser o que era antes, né? Eu não gosto dessa palavra, novo normal. Não existe novo normal. Existe, sim, uma transição de coisas, né? Evolução, como a Fernanda colocou. Então, a gente tem que evoluir, se tornar mais forte, se tornar mais humanos, de fato, né? E aí, isso para o mundo dos negócios, para o mundo em geral, a gente tem visto aí quanto que nós somos um povo solidário, né? Em todos os sentidos. Então, acho que a palavra é essa: humanização, solidariedade. Digital foi adiantado em muitos anos, já estava aí, né? A gente só teve esse adiantamento aí que a gente pode falar, né? Que falam aí de 5 a 10 anos que nós adiantamos. Então, muita coisa que a gente aprendeu a ter novas atividades que a gente nem sabia que tinha, né? Esse momento. Eu vejo muito empresário falando assim, nossa, eu não queria nem aparecer na câmera agora, eu dou live. Vendo outros tipos de serviço, eu vendo a minha imagem. Eu falei, gente, olha que maravilha. Eu falei, nossa, é a pessoa que nem falava quando você vai dar um curso presencial, por exemplo, a pessoa ficava no canto da sala. E hoje está se destacando. Então, acho que é isso. A gente se desafia todos os dias, né? E buscar a nossa essência, aquilo que a gente tem de melhor, mas trazer, né? A evidência, trazer para fora o que é de melhor em nós. Muito bem. Tânia Orsi, nossa empresária, sim, mãe e tudo mais. Vamos lá, Tânia. Gostoso ser bastante coisa, né? Eu vou começar dizendo uma coisa assim, ó, que a gente falou de ser digital, né? Agora nesse mundo digital que a gente vive, né? Tá aí, como a Fê falou, como a Rafa também falou, da gente se reinventar. E eu fiquei pensando muito assim, como que... Porque a gente achava que a gente estava conectado às pessoas, né? Não é? O Facebook, o Instagram, então você está lá no grupo de WhatsApp e a gente tem aquela falsa impressão de que a gente tinha um relacionamento com as pessoas, né? Então, o quanto que a gente deixou de lado o relacionamento real para ficar só no relacionamento virtual, né? E depois, agora que a gente só está tendo relacionamento virtual, né, com muitas pessoas, eu percebo que, assim, como eu percebi, e eu acho que muita gente deve estar percebendo isso, que o virtual
não é o relacionamento, né? Pode ser, assim, mas se você não nutrir um relacionamento fora do virtual, o virtual não supre a nossa necessidade. Nós somos sociáveis, né? A gente vive em sociedade, a gente não consegue, a gente não é uma ilha, né? A gente precisa da ajuda dos outros, a gente precisa, não é da aprovação, não, mas a gente precisa do outro, né, na nossa vida. A gente não vive sozinho, né? E eu acho que essa pandemia veio para mostrar isso, né? Mostrar que a gente está tendo que usar o virtual agora, né? Muito mais do que antes, e com novos propósitos agora, né? Isso para a nossa vida, mas para o profissional também, né? Então, a empresa, ela está tendo que fazer, o empreendedor, ele está tendo que usar o virtual agora com novos negócios, né? Mas como ficou claro a questão de que a gente precisa do outro, né? A gente precisa, então a gente tem que ter o olhar para o outro, tem que ter empatia, né? Tem que estar aberto a deixar de lado essa coisa de é meu concorrente, mas é uma empresa que está ali na cidade e que está fazendo a cidade crescer também, e que a gente tem que trabalhar junto, né? Agora, nesse momento, né? Então, pensar nisso daí, né? Eu acho que outra frase que me pega é: se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Eu sempre peço nisso, né? Assim, então, eu acho que para a pessoa que perguntou, né, para a Feira, e como é que a gente tem que fazer, né, o que eu falaria para ela seria isso. Eu falo: olha, se você está aqui assistindo uma live, se preparando, se você está querendo saber essa resposta, é porque você não é a pessoa que quer desistir, né? Você quer a pessoa que quer persistir, né? Então, isso já faz toda a diferença, né? Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Pense nisso. Crises virão, dificuldades sempre terão, e a gente tem que, sempre existirão, e a gente tem que seguir em frente, né? E a última coisa que eu tenho para falar é que eu costumo ser uma pessoa muito positiva, e eu acho que nós temos que ser positivos. A gente tem que focar no lado bom das coisas, sabe? Para tudo tem um lado bom, para tudo. Para a morte tem um lado bom, sabe? Tudo tem um lado bom. Então, a gente tem que focar nisso, não deixar de ver onde é que a gente errou, né? O que é que a gente pode melhorar, não olhar, tomar um tempo para olhar aquilo que a gente pode mudar, né? O que pode ser modificado ali, né? Com o intuito da gente crescer como pessoa, como empresa, de qualquer forma, mas focar sempre no melhor, né? Focar sempre no que está dando certo, né? Porque alguma coisa está dando certo, sabe? E então acho que nós temos que ser positivos, sabe? O coronavírus veio, ele nunca mais vai sair da nossa vida, né? Para sempre ele vai existir, ele vai ser talvez uma doença como uma gripe qualquer daqui a um tempo, né? Porque a gente vai ter vacina e enfim, mas outras pandemias virão, outras coisas virão, e a gente tem que estar preparado para lá na frente. Imagina, eu fico pensando nisso, gente, que nós vamos ser a geração que vai poder passar esse conhecimento para gerações lá na frente, né? De repente eu vou poder estar falando com um neto meu, assim, olha, eu passei por uma pandemia dessa e, sabe, a gente sobreviveu e você vai sobreviver também. Então, eu acho que é isso, a gente tem que ser positivos, né? Porque aí a gente leva pessoas com a gente. Eu não sei quem falou isso, se foi a Rafa ou a Fê, mas a positividade atrai pessoas, né? É isso. Com certeza, Tânia. Dificuldades, sim, sempre, né? Mas impossibilidades, jamais, né? Vamos sempre buscar aí, porque tudo é possível aí. Vamos crer e buscar, trabalhar forte, que vai acontecer, né? Eu quero, antes de passar a palavra para a Fernanda, para ela fazer as considerações finais, eu quero falar sobre uma campanha que nós estamos fazendo, a Silpa. Eu não podia deixar de falar sobre isso. A Rafa mencionou ali sobre ser solidário, né? Ajudar uma pessoa, ajudar o outro, né? Levar amor, né, às pessoas, e é um momento oportuno para nós falarmos sobre isso. Estamos aqui participando dessa live com 3 mulheres aí muito sábias, incríveis, que têm um coração voltado aí ao empreendedorismo e a negócios, mas também pela fala de cada uma a gente percebe que o perfil delas também é de solidariedade, de trazer amor, de trazer ajuda, né? E isso é importante. Olha só, nós estamos fazendo uma campanha que chama Empresários do Bem, e isso calhou no momento da pandemia que nós estamos atravessando. Então, nós buscamos vários parceiros,
um dos parceiros também, a Tânia aí está sempre com a gente. A IBS Energy está nos apoiando também. E olha só, nós conseguimos já mais de 1.500 cestas básicas que nós vamos destinar para a prefeitura, né, do município, para ser distribuída para as famílias carentes. E até nós vimos hoje a foto, o Bruno esteve lá junto recebendo as cestas básicas, né? E essa campanha continua até o dia 27 desse mês, porque nós vamos fazer uma entrega, né, no dia 28 para a prefeitura e para ajudar as famílias aqui do nosso município. E também nós estamos fazendo, a Tânia falou, não existe concorrente. Cara, que lindo, que bom ouvir isso, né? Porque tem sim a concorrência, mas é saudável, todo mundo compete para vender o produto, seu produto, a sua mercadoria. Porém, nós estamos também pensando nos pequenos mercados, né, os pequenos comércios, e nós estamos, com essa ajuda dessas empresas, nós estamos indo comprar de alguns mercados pequenos, né, da cidade, para apoiar eles diante dessa situação que vem enfrentando. Então, você que está nos ouvindo, tocou aí no teu coração, quero ajudar. Entra em contato com a Silpa, tem o WhatsApp, Bruno, passa aí o WhatsApp que eu já vou falar aqui também. Liga lá na Silpa, fale conosco, nós vamos direcionar como você pode nos ajudar. Tem alguns pontos de entrega na cidade, já inclusive o Santa Catarina é um dos pontos, tem um carrinho lá separado para você ir lá, já faz a compra e deixa o teu quilo lá para você nos apoiar, nos ajudar nessa campanha, e com certeza você vai estar alimentando, você vai estar enchendo uma panela aí da cidade. E a gente percebeu hoje, pelo secretário, né, de assistência social, que ele esteve junto com a gente, o desespero, né, de estar ajudando. Mais de 1.200 inscrições para receber a cesta básica, olha só. Então, um momento de solidariedade. E a Silpa está se mexendo, sim, está buscando soluções. Parabéns ao presidente, o Neno, que também está buscando com muita força, inclusive impossibilitado de sair, está numa angústia lá, porque quer ajudar, quer fazer alguma coisa, mas está lá. E fica aí, Neno, fica aí, porque Deus está cuidando de você e da sua família, e daqui a pouco você está na rua de novo aí, mas o momento é de se cuidar, né? Então, você que está nos ouvindo, quero frisar aqui, nos ajude. Ajude a ajudar outras pessoas, famílias que estão precisando muito nesse momento. Então, faça a sua doação, procure a Silpa, que nós vamos direcionar da forma correta que você tem que apoiar essa campanha, tá bom? Muito obrigado a todos já que ajudaram, né? Que fizeram aí sua doação, que estão participando da campanha. Inclusive, tem alguns comerciantes que mandaram funcionários para o local onde está recebendo os quilos, para ajudar a montar as cestas básicas. Isso é maravilhoso, né? Então a gente percebe, não existe a concorrência sim, mas o coração essa hora está pulsando lá e falando mais forte. Vamos ajudar esse pessoal, vamos ajudar quem precisa. E é isso mesmo que a gente precisa, né? Então, Fernanda Ock, faça suas considerações finais e depois eu vou fazer aqui a da Silpa também. Quero agradecer vocês por essa noite, né, por poder encontrar e aprender com a Rafa, com a Tânia, com você, né, é um prazer estar aqui e ver o quanto que nós estamos aqui numa terça-feira, véspera de feriado, né, à noite, né, nos colocando e aprender um pouquinho com a batalha de cada um. No começo da quarentena, eu lembro que eu acordava, né, e eu moro em Niterói, e fechou tudo mesmo, né, lá fechou tudo, foi um grande lockdown, e eu olhava na janela e parecia que eu estava na Arca de Noé, assim, que o mundo estava sendo... Não tinha mais ninguém lá fora, né? O que ia acontecer? E eu olhava para a janela e eu falava assim, a hora que eu acordava, e aí, Deus, o que você está reconstruindo aí fora? Né? E eu fazia isso todas as manhãs, assim, eu olhava, né? Porque além do dilúvio que destruiu, existe uma reconstrução, né? E aí eu falei, e aí, Deus, que você está reconstruindo? Até que um dia eu fui pega por um pensamento, como se Deus estivesse me perguntando assim, e você, Fernanda, o que você está fazendo aí dentro?
Então, eu penso que a gente fica olhando bastante para a janela lá fora, o que os nossos políticos estão fazendo, o que está acontecendo no mundo. Às vezes você está até perguntando para Deus, e aí, Deus, o que você está fazendo? Mas eu acho que empreendedor é aquele que aceita o desafio de cocriar, né? Independente das circunstâncias e através das circunstâncias. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, e aí, o que eu estou fazendo aqui dentro? E eu comecei, então, a criar e me movimentar de várias maneiras novas, pensando em qual era a minha parte em tudo isso, né? Achei bonito isso que a Tânia fala, eu vou ser a avó que vou contar, né? Então, qual é a história que a gente quer contar? O que você fez? Quem você se tornou? Não, depois que tudo isso passar, vai ficar o que a gente se tornou com tudo isso, os nossos legados. Então, acho que isso é o mais importante, a gente poder lembrar, olhar para nós e falar, e aí, o que você está fazendo aí? A começar para dentro da nossa casa, depois dentro dos nossos negócios, as pessoas que a gente impactou, às vezes é o sorriso, o bilhete, os pequenos detalhes que a gente conseguiu se fazer presente e levar, né, o melhor ou aquilo que a gente tinha. Então, acho que é a gente reconstruir também dentro de cada um, a começar dentro da nossa vida emocional, da nossa casa, de quem a Fernanda quer ser, até a minha casa e todo o nosso redor. Acho que é um pouquinho isso, que a gente possa assumir o nosso lugar, né, de impactar também. Muito bom. Então, vamos lá. Chegamos ao fim, né, dessa incrível live, muito conteúdo, conteúdos importantes, e com certeza, quem assistiu vai falar que não se arrependeu, porque teve pessoas aí que não desgrudaram da tela, e parabéns para você que ficou aí, que assistiu, que participou, e isso é de extrema importância para nós, mas principalmente para você. Você vai crescer muito, guarde esses conhecimentos, use na sua empresa, use na sua vida pessoal, que eu tenho certeza, o sucesso virá, né? Quero agradecer a Fernanda Ock pela participação brilhante, sempre um prazer, nossa grande e eterna parceira, né, da Silpa, parabéns pelo seu trabalho, tenho acompanhado lá no Instagram, muito importante, acompanho e gosto. Rafaela, uma grande também parceira nossa aí, fazia tempo que a gente não se falava, né, Rafa? Mas nos encontramos aí, ó, num momento oportuno, um momento incrível aí da Silpa Network, que tem tudo a ver com o Sebrae, tem tudo a ver com você, Rafa. Muito obrigado pela participação, que você continue assim, com esse sucesso, com esse coração bom, cheio de vontade de fazer coisas boas. Tânia Orsi, nem se fala, sempre chego lá, pode estar com o problema que for, parece que ela não tem problema. Está sempre sorrindo, para cima, brincando com a gente, uma recepção incrível, e isso nos alegra e nos motiva a continuar trabalhando pelos empresários de Lençóis Paulista, isso nos motiva a continuar trabalhando com a Silpa fortemente, com esse apoio, né, que vocês nos dão, então isso nos deixa feliz, e como eu disse, motivado a continuar com esse trabalho. A Silpa Network só está iniciando a segunda edição, mas teremos muitos, e tenho certeza que vocês vão voltar aí nessa telinha com a gente, tá bom? Muito obrigado a vocês três, que vocês foram incríveis, né? Então a gente tem uma eterna gratidão com vocês. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu, muito obrigado à diretoria novamente da Silpa, diretor, presidente, tesoureiro, não consigo falar os nomes aqui de todo mundo, então vou acabar errando, então depois eles me puxam a orelha, me mandam embora, então vou ficar aqui bem quietinho. Toda a diretoria, muito obrigado pelo apoio que vocês nos dão para que os projetos possam ser realizados, né, com êxito. Muito obrigado. Obrigado também a todos os colaboradores, como eu disse no início, Bruno, Maria, Fernanda, Ana, que está nos assistindo aí também. Muito obrigado mesmo, e vamos continuar nesse foco, porque nós estamos no caminho certo. E que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer, uma satisfação incrível estar com vocês nesse momento. Muito obrigado, que Deus nos proteja e nos abençoe. Tchau.